Agradecemos desde já. Amém. Sendo mais uma etapa, né, o último dia hoje de nós falarmos sobre esse assunto, mas não o último dia de nós praticarmos, né? E desse começo de ano para cá, acho que eu nunca fiz tanta mesa para tanta gente como foi esse ano. E foi bem interessante, bem gratificante. Cada vez que a gente recebia uma visita, era uma alimentação diferente e era um tempo, e chega aquele... às vezes você fica tanto tempo conversando na mesa que daí alguém fala, não vai sair mais nada para comer, porque já deu fome outra vez de ficar tanto tempo em volta da mesa. E é bem assim que acontece. Eu queria voltar um pouquinho o assunto, lembra que eu fiquei de contar mais alguma coisinha, sobre a mesa, ou estar ao redor da mesa, ou fazer uma refeição à mesa, ou ter uma conversação, traz restauração. E eu queria contar 2 fatos que ela narra no livro, que eu não poderia deixar passar para aquelas que infelizmente não leram o livro, para vocês ficarem sabendo do que se trata. Uma das experiências que ela narra é quando ela ainda era criança, que a casa dela ficava num ponto estratégico, no fim da rua, numa cidade pequena e perto da estação de trem. Então todos os andarilhos, mendigos e viajantes chegavam, a primeira casa que encontrava era dos pais dela. E eles sempre davam comida para aqueles que pediam. A pessoa podia estar suja, podia estar mal cheirosa. Quando a mãe e o pai estavam em casa, convidava para que essa pessoa sentasse à mesa. E ela e os irmãos participaram disso. E quando os pais não estavam, eles puseram uma mesa dessas que fica lá para fora. E ela era autorizada a falar para o estranho sentar lá na mesa lá fora. Ela entrava e pegava um prato de comida, um sanduíche e levava a pessoa a comer. Então ela tem essa experiência, isso seguiu toda a infância dela, né? E isso ficou fácil para que ela e o esposo, que também vieram de experiências assim, terem a vida toda cheia de visitas, que nós vamos ver no capítulo seguinte, que é do prato a mais. Mas também aconteceu um fato, que talvez você fale assim, se a minha família for bem estruturada e eu fizer assim com frequência a mesa, talvez não todos os dias, mas pelo menos fins de semana, e todos os meus filhos ao redor da mesa, e eles crescerem ouvindo a palavra e praticando, eles estão livres de qualquer situação difícil na vida deles mais para frente. Não, a filha dela já estava com 18 anos de casado, com filhos pequenos, e o marido foi se ausentando aos poucos da mesa. Um dia porque estava trabalhando, outro dia viajando, ele trabalhava muito. E com o passar do tempo foi ficando um prato vazio na cabeceira da mesa. E logo depois veio o divórcio. E foi uma situação difícil, mas depois de um tempo ele começa a passar para ver as crianças no final do trabalho. E o que as crianças faziam? Que é a coisa mais normal, né? Fica, pai. Come com a gente. Né? Porque ela continuava fazendo a mesa para os filhos. E ele foi aceitando o convite e foi ficando. As pessoas que a conheciam e sabiam o que tinha acontecido, mesmo pessoas da igreja, né? Às vezes cristãs, diziam assim, como você pode dar comida para um homem que fez tudo o que fez para você e para os seus filhos? Eu fiquei assim, chocada com a resposta que ela dava para essas pessoas. Ela disse assim, eu nunca neguei comida para um estranho e nem para um inimigo. E hoje ela é essas 2 coisas para mim. E ele continuou comendo, e começou a ser todos os dias. E aos poucos ele começou a ter mais conversa à mesa, mais conversa. E um dia ele chamou ela para comer num restaurante, e ali ele confessou que aos poucos ele foi se afastando do relacionamento da família, aos poucos a experiência da mesa já não fazia mais parte da vida dele, e foi uma brecha, né,
que abriu na sua vida e não foi difícil logo em seguida ver um relacionamento fora de casa, e ele se sentia muito mal de estar ali, e por isso que ele foi embora. Mas que ele estava humildemente pedindo perdão, arrependido. Ela aceitou, né, o retorno dele. Hoje eles já têm netos e é a maior festa ao redor da mesa, com genros, com noras e com todos os netos. Então, a mesa também proporciona uma restauração de relacionamentos. É uma experiência difícil, nem sei se todas aqui teriam coragem de fazer, né? Mas é algo que, inspirado por Deus, depende do coração daquela mulher, como estava, os planos que Deus tinha e também o coração daquele homem. Porque tem homens que nunca se arrependem. Então aí não adianta fazer mesa a vida inteira, né, que não vai mudar. Mas ela disse também que um dia ela foi ministrar e uma mulher chamou ela no corredor, bem perto do momento dela ministrar, e disse assim: olha, eu ouvi a sua palavra ontem e veio confirmar. Ela falou: eu sou mãe solteira, tenho um filho que está fora de casa com muitos problemas e resolveu voltar para casa. E tenho uma adolescente com os hábitos não muito bons em casa. E quando eu fiquei sozinha com ela, nós decidimos fazer nossas refeições, cada uma com o seu prato em frente à TV. Mas quando meu filho agora disse que vai voltar para casa, não tem espaço para ele comer com o prato na mão. E eu resolvi comprar uma mesa e umas cadeiras. E eles, empolgados, montaram as cadeiras, e ela ficou assim encantada de ver que alguém ligou para um dos filhos para chamá-los para sair. Ele disse: eu não posso, eu estou ajudando a minha mãe a montar uma mesa que nós compramos. E começaram a fazer a refeição. Ela disse que no início os hábitos deles não eram nada interessante, mas ao invés de criticá-los, que a adolescente ficava com o pé só da cadeira no assoalho, sabe quando eles viram para trás e com o pé só assim? Então, ao invés de fazer, não faz isso, né? Ela falou assim: bem, se você continuar fazendo isso, a cadeira vai quebrar e ela é nova. Ah, tá bom, é verdade. Então, foi consertando os hábitos. Então, ela teve uma experiência, ela falou assim: o que eu ouvi você falar hoje veio confirmar que está certo o caminho que eu estou fazendo para tentar restaurar minha família. Então, a mesa é lugar de restauração, de relacionamentos, de hábitos e de muitas outras coisas. Vamos partir para o capítulo 10 e último. Deixa eu ver, é isso mesmo. O prato a mais. O texto que a Kátia leu foi Jesus quem disse. E quando ele falou coisas sérias, ele estava ao redor da mesa. Vocês já pensaram? Que vários textos da palavra que ele repreendeu alguém, ele corrigiu alguém, ele se agradou de alguém, ele estava ao redor da mesa. Ele era um comilão? Não. Não. Mas a mesa proporciona momentos para a gente fazer muitas coisas. É agradável estar ao redor de uma mesa, né? Mesmo que seja no chão, a gente diz que a mesa não depende da altura dela. Ela compartilha no seu livro a experiência que os seus pais davam de comer a qualquer pessoa que pedisse. O prato a mais sempre colocado à nossa mesa de jantar exemplifica uma parte central do caráter de Deus: a hospitalidade. Estendida aos outros, demonstra a generosidade do amor de Deus. Eu queria ter colocado na tela, mas infelizmente eu não cheguei a tempo. Mas eu vou tentar explicar para vocês. A palavra hospitalidade vem da palavra grega. Eu não sei se eu vou pronunciar direito. Desculpem. Philo e xenos, ou com X no final. Que philo seria o significado amigo e a outra parte estranho. Então, gerou a palavra em português hospitalidade. Então, se nós, na verdade, fomos interpretar essa palavra, seria fazer de um estranho um amigo. Isso é hospitalidade. É um estranho, de repente, chega na sua casa, ele come com você, ele pode até passar um dia com você ou mais dias, e daqui a pouco ele é um amigo.
E às vezes se torna uma amizade duradoura. A hospitalidade, ela não tem nenhuma pretensão de exibir alguma coisa. Apesar de que nós, mulheres, gostamos de sempre pôr o melhor para os nossos hóspedes, né? De fazer aquela comida especial que a gente tem mais facilidade, ou que todo mundo gosta, de fazer para os nossos hóspedes. Mas a hospitalidade não é necessariamente isso, ou só isso. É simplesmente você receber alguém, alimentar alguém, conversar com alguém e dar tudo o que você tem de melhor. Eu tive uma experiência muito interessante. Em 1975, no inverno, teve um encontro muito grande em Belo Horizonte. E o meu pastor, que depois se tornou meu sogro, e eu era solteira nessa época, até foi interessante, porque a minha outra cunhada, que estava aqui esses dias, estava lá no encontro, e daí o meu sogro foi apresentar eu e a minha irmã para ela. Essas são as meninas lá da igreja, né? Porque eles eram do Paraná e meu sogro estava pastoreando a nossa igreja em São Paulo. E daí ela disse assim: você sabe que meu irmão chegou dos Estados Unidos? Eu falei: não. Ela falou: quando eu chegar lá em Curitiba, eu vou falar para ele que na igreja do papai tem umas moças bonitas. E foi assim que o Vanderlei chegou. Então, todo mundo teve um dedinho ali. Mas nesse encontro, a gente iria ficar hospedado em casas de pessoas crentes. Nós não sabíamos onde. Chegamos com as nossas malas e fomos para um lugar, e ali eram distribuídas as pessoas. Eu nem conhecia Belo Horizonte. E de repente chegou uma pessoa e disse assim: olha, vocês duas vão ficar na casa daquela família. Aí já se aproximou um moço bem magrinho, e nunca tinha viajado para aquele lugar, não sabia como que era. Levamos malas bem pesadas, né? E ele chegou assim e disse: vocês vão para minha casa. Eu falei: tá bom, é longe? Ele falou: nós temos que pegar um táxi, porque é longe. E eu não sei quanto que nós andamos. E para chegar na casa, não tinha daí rua, era escada. Parou no lugar o táxi, daí tinha que subir as escadas. Coitado, subindo com aquelas malas. Chegamos, era uma casa muito simples. Eu morava numa casa simples, bem pobre, mas aquela casa era mais simples ainda. Eu olhei para minha irmã e falei assim: onde nós vamos dormir? Já era bem quase comecinho da noite. Sabe aquelas casas que a parede não alcança o telhado, então é aberto? Era assim. E de repente a dona da casa mostrou que o banheiro era lá fora e disse assim para mim, com a minha irmã: vocês vão ficar nesse quarto, todo arrumadinho, tudo muito bonito, um acolchoado, tudo me parecia novo, e estava muito frio. E daí eu deitei assim com a minha irmã, uma cama bem confortável, e daí eu não sei aonde eles dormiram, porque a casa era pequena, mas eu escutei a conversa. A mãe perguntou, tinha uma filha que estava noiva, acho que é a mais velha, e eu me lembro que a mãe perguntou assim para ela: você colocou todas as cobertas? Será que elas não vão passar frio? Ela disse: mãe, eu peguei todo o meu enxoval, pode ficar tranquila. Era difícil dormir, imaginar que uma moça que estava fazendo enxoval, talvez com muito sacrifício, e estava usando pela primeira vez com duas meninas que ela não conhecia. Nós éramos estranhas, mas de repente nos tornamos íntimas. Ficamos uma noite ali naquela casa. Então, isso é hospitalidade. Isso é não conhecer. Ela não sabia quem a gente era. Ela só confiou que a gente era crente e foi para o encontro. E assim, como eu vi meus pais fazerem, o Vanderlei viu, e a Neuza, minha cunhada, viram os pais fazerem, recebendo tanta gente, não foi difícil para nós também fazermos, eu e o Vanderlei. Eu estava contando para ela que eu perdi assim a noção, comecei a lembrar quantas pessoas eu recebi em minha casa. Meninas que engravidavam, a família expulsava e levava para casa. Eu grávida do Lucas e uma adolescente grávida também. Eu estava naquela época sem dinheiro, sem carro, sem telefone, morando na cidade de Campinas, para quem conhece, uma cidade grande. O bairro logo depois do meu era uma favela. E no meio da madrugada essa menina começa com dor e eu desesperada, porque ela era muito nova.
e eu botei um casaco, falei, você fique aí, né? A Gisele era pequena e o Gustavo um pouquinho maior. Eu vou buscar alguém para levar você para o médico. E eu fui até o Orelhão, caminhei sozinha pelas ruas e fui buscar o socorro, alguém que levasse ela para o médico para ver se não era um aborto, alguma coisa. Ela era uma estranha. Ela estava frequentando a nossa igreja, de repente ela estava lá em casa. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa nova, então eu comprei 2 pedaços de tecido diferente, fiz um vestido para mim e um vestido para ela. Então era normal na minha casa ter gente dormindo no quarto das crianças. Uma época eu coloquei uma pessoa que estava com problemas mentais. Até hoje meus filhos pegam no pé da gente. Mãe, você colocou uma pessoa lá, a gente acordava, ela estava com o olho estalado em cima da cama lá. Ela estava muito mal. Depois ela foi diagnosticada com esquizofrenia, né? Eu deixava a porta do meu quarto aberta. Uma noite acordei e falei, o que você está fazendo aqui? Ela estava na porta do quarto, né? Alguém estava perseguindo ela, coisas assim. Estava lá em casa. Não era difícil. Então, sempre fazendo comida a mais e gente mais em casa, mas tudo era normal, porque eu vi fazer isso. E eu agradeço a Deus porque meus filhos têm aprendido isso. Né? Minha filha é disposta, viu um vizinho passar mal, ela já foi lá, o que você tem? Ajudou, levou comida. E ela faz isso para as pessoas quando ela descobre. Né? Eles arrumam a mesa. Quando eu cheguei daqui na quarta-feira, tinha uma foto em casa, eu não vi, só fui ver na quinta. O Lucas fazendo mesa, o que eu menos esperava, né? Mostrou uma mesa linda, falou, olha, eu fiz uma mesa, tá? Claro que tem um interesse aí, né? Tem alguém que foi sentar com ele. Mas uma mesa linda, eu fiz um grill, eu fiz um risoto. Mãe, você não imaginava que demorava tanto para fazer um risoto? Eu falei, é. Ele falou, não podia pôr água tudo junto? Não, tem que pôr de colheradas para fazer um bom risoto. Então, graças a Deus, tudo que você estiver ensinando, eles vão praticar em algum momento da vida deles. Eu tinha uma amiga, esposa de pastor, ela dizia assim, olha, não se preocupe o tanto que você vai repetir. Às vezes dá vontade de gravar um disquinho. Mas quem sabe, ela falou, você nunca vai colher. Quem vai colher vai ser a mulher deles ou o marido da sua filha. Para você, às vezes vão falar, espera aí. Mas eles vão colher. E é verdade. Então não desista. Continue pondo prato a mais. Continue levando pessoas para hospedar na sua casa. Há textos maravilhosos na palavra do Senhor que nos ensina sobre a hospitalidade. Mas há um bem difícil. Mas esse eu quero ler. Quero que todos vocês abram suas Bíblias. Mateus 25. Nós vamos ler do 34 ao 46. É longo, mas vale a pena, porque precisa ficar gravado. O que eu quero frisar mais é o 40 e o 45, mas vocês precisam saber do que está se tratando esses versículos. Só ler os dois, acho que ficaria um pouco incompleto. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor. Mateus, capítulo 25, começa no 34 e vai até o 46. Benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome
com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Obrigada. Jesus está dizendo que nós iremos com Ele porque fizemos essas coisas e não iremos com Ele porque não fizemos essas coisas. Isso fala de hospitalidade, de atender pessoas, pequeninos, necessitados, não necessariamente pessoas do nosso convívio, né? Cristãos que eu conheça da igreja, não, qualquer pessoa. Nós precisamos estar prontos. Eu sei que hoje, devido à segurança, ou melhor, à insegurança que nós vivemos, principalmente no Brasil, é muito difícil você abrir a sua porta da casa para receber um estranho. Mas em nome da insegurança, nós não podemos deixar de fazer totalmente. Nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor e alcançar a quem podemos e como podemos, mas nós precisamos fazer. Vai ser cobrado de nós se nós não fizermos. Vocês ouviram a palavra do Senhor. Então, a hospitalidade é uma atitude do coração, né? Transformando estranhos em amigos. E Deus nos guarda, Deus nos protege. Quantas pessoas, talvez até perigosas, meus pais hospedaram em casa e nós não sabíamos. Eu me lembro que eu já estava casada, mas eu vi que ele recebeu uma família na casa, com uma criança, e cada vez que batia alguém à porta, ele ficava meio apavorado assim. Falei para meu pai, tem alguma coisa errada, né? E aí depois, bem mais tarde, nós fomos saber que ele tinha fugido lá do Nordeste, porque tinha tido um problema muito sério, né? Então, mas ele foi hospedado, foi ajudado, foi para a igreja, cresceu, prosperou, comprou uma casa, estava trabalhando e até onde eu sabia foi uma bênção. Apareceu lá em São Paulo e precisava de um lugar para ficar. Uma das coisas que nos ajudam a não ter muita correria quando nós trazemos uma pessoa para comer em nossa casa, para hospedar alguém, é a gente ter algo meio preparado, né? O pré-preparo de alimentos ajuda muito. Então, ter sempre, né, no freezer aquele molho já pronto, ou no seu armário aquele molho de sua preferência, né? Ou uma carne já preparada, você só aquece. Para fazer a comida no domingo não é difícil, é só você comprar as coisas no sábado. E não deixar para o domingo, a hora que sai da igreja, e olhar para o marido e dizer: o que a gente vai comer? Isso nós temos que pensar no sábado ou na sexta. O que eu vou fazer para minha família para o domingo? Então eu vou deixar algo preparado, seja comprado ou preparado por mim, mas para não deixar na última hora em que todo mundo está com fome, e daí fica olhando assim e dizer assim: o que nós vamos comer? Essa é a nossa responsabilidade, irmãs. Ainda que seu marido goste de cozinhar, ainda que ele faça isso, mas é a sua responsabilidade dar andamento nas coisas. Ainda que ele diga: eu vou cozinhar no domingo, então do que você vai precisar, meu bem? Vai precisar disso, disso, então está aqui, está preparado. E não colocar um fardo que não é dele, né? Nós lemos no livro, eu já tinha lido antes, ela tem um trabalho maravilhoso. Eu gostaria de ficar lá 4 dias com ela, e acho que você ia gostar também. Eles compraram uma mansão e restauraram ela completamente. É tipo uma mansão de mentoria. Então, durante 4 dias, 8 mulheres pagam, né? E vão passar 4 dias com ela,
ministrando a palavra, ela ensina a colocar a mesa, ela ensina a fazer pratos, ela ensina coisas de decoração, e sem contar a conversa, o aconselhamento e tudo que acontece. Imagine, você ficar lá 4 dias. A gente podia ter pensado nisso, né, Kátia? Fazer um sorteio assim, né? Pena que é tão longe. Mas esse é o trabalho que ela faz. E ela tem contado os testemunhos de pessoas que começam a chorar na mesa, né, nessa mansão, e são restauradas. Pessoas que tiveram problemas. Ela conta de uma história, ainda no capítulo passado, que o marido foi tirar um homem que estava preso, se eu não me engano, por 18 anos. Ele tinha agredido e violentado sexualmente uma mulher. E o marido dela agora vai tirá-lo da prisão depois que ele cumpriu a pena, e trouxe para onde? Para casa. Ela já não tinha mais a filha em casa, já tinha casado, mas o filho estava, ela e o marido. E ela diz que quando aquele homem chega, e ela começou a pensar, depois de tantos anos na prisão, do que será que ele gostaria de comer? Ela não foi começar a julgá-lo. Meu Deus, como que eu vou receber esse homem? Ele era um agressor sexual. Como será que foi isso? Será que isso, aquilo? Não, ela começou a pensar o que ele gostaria de comer. E ela fez lá uns pratos. E quando ela o chamou para se sentar à mesa, ele ficou parado, estático ali. E ela, vamos que, né, a comida vai esfriar. E ele olhou e disse assim: Deve, nunca eu me assentei a uma mesa. Em toda a minha vida eu nunca vi isso. Então, quantas crianças estão crescendo sem um carinho de mãe, sem um carinho de família, de pai, ao redor da mesa, conversando. E ele ficou um bom tempo com eles até ele ser restaurado completamente. E ela disse que a melhor parte para ele do dia era chegar no horário do jantar, mas para ele ficar na mesa conversando e ouvindo eles, falando com ele. Então, é gratificante quando você pode ter a sua mesa, não somente pessoas amigas, mas pessoas que vai fazer uma grande diferença na vida dela, a sentar aqui e conversar por um café. Pense nisso. Olhe para as pessoas e sinta compaixão de quem talvez nunca vai poder te retribuir. Porque nós temos um mau hábito, infelizmente, e Jesus condenou isso, de convidarmos para festas as pessoas que sempre nos convidam também. É recíproco. Aí eu vou convidar fulano, porque também na festa deles eles me convidaram. E é difícil a gente fazer uma exceção e convidar uma pessoa que nunca nos convidou. Ou até uma pessoa que nunca vai nos convidar porque não tem condições de nos receber. Essa é a verdadeira hospitalidade. Esse é o verdadeiro banquete. Porque trocar figurinha, né? Eu faço o bolo que você gosta, daí semana que vem você me convida para tomar café na sua casa, também faz o bolo que eu gosto. Daí eu convido você para comer comigo lá um churrasco, daí o outro dia você convida eu, e fica assim. E a nossa vida está passando, irmãs. E ao nosso redor tem uma porção de gente que nós não temos relacionamento. Talvez senta do seu lado e você não sabe o que está acontecendo com a vida dela. Quando o pastor ou o irmão que está ministrando louvor diz assim: olha para o teu irmão, dá um sorriso, dá a paz ao Senhor. Às vezes só fica naquilo. Você não sabe o que é no coração dela. Você não sabe o que é feito, né, da sua casa durante a semana toda, o mês todo. Você nunca parou para pensar. Então, que o Senhor possa nos despertar para que nós possamos sentir compaixão, para que os olhos do Senhor possam direcionar os nossos olhos diretamente sobre algumas pessoas que precisariam muito estar à nossa mesa. Eu confesso que de uns anos para cá eu tenho ficado assim um pouquinho meio desanimada, mas eu sempre fui de convidar gente para comer em casa. Mas acho que eu vou ter que voltar de novo. Esse livro acho que falou comigo. Que o Vanderlei fica bem.
Tem umas pessoas aí que eu gostaria de convidar. Vamos ver um domingo para trazer? Então tá bom, vamos me preparar. Aí vai aquela correria e passou. Então vou deixar o outro. Mas o fato é que quando nós nos assentamos ao redor da nossa mesa, a gente fica horas deliciosas. Uma coisa interessante também, que nós precisamos envolver toda a família na preparação da mesa, durante a mesa e pós-mesa. A gente precisa dar uns toques. Fulano, leva esse prato aqui para a mamãe, por favor. Querido, você pode colocar isso lá para mim? Tem que pedir. Tem homem que tem que pedir. Ele não dá assim aquele estalo. Talvez ele nunca aprendeu. Então tem que pedir. Né? Eu gosto de uma amiga minha, ela disse assim: não sei por que as mulheres ficam chorando que o marido não lembra do aniversário delas. Ela falou assim: então eu faço assim, para não correr o risco, 2, 3 dias antes eu fico avisando: olha, é meu aniversário depois da manhã, bem. É meu aniversário. É assim, Cleo? Ela falou: no dia eu falo, é meu aniversário. Aí todo mundo, parabéns. Ela falou: pronto, eu fico feliz. O que adianta eu não falar nada, não avisar ninguém, e aí com a correria o pessoal esquece, e daí eu fico com bronca com meu marido, bronca com os filhos. Eu falei: então eu já aviso, eu não corro risco. Né? Então, às vezes, assim, pede. Porque você não pede e depois você vai ficar reclamando que ninguém te ajudou. Então, os filhos a gente ensina: vem arrumar a mesa. Né? Ajuda a mamãe a tirar a mesa. Começa a dar tarefas, desde o mais pequenininho até o maior. Vai levando para o fogão, para ajudar a fazer a comida, para ajudar a preparar. Ainda que ele não precise quando ficar adulto, mas ele vai saber diferenciar uma boa comida, uma comida restaurante qualquer. Tem gente que não tem bom apetite, não tem bom paladar, não foi treinado, ele come qualquer coisa e diz que é maravilhoso, que é bom. Mas come uma boa comida, feita, preparada com a mão da mamãe assim, para ver se você aceita qualquer coisa lá fora. Não aceita, não. E fala que está com saudades da sua comida. A hospitalidade é uma característica de todo obreiro. Quantas mulheres de obreiro tem aqui? Por favor, levante sua mãozinha. Só para mim não errar. Ok, ela não sabe quem é, mas ela pretende ser. Obrigada. Nós temos mulheres de diáconos aqui, nós temos mulheres de pastores, mulheres de presbíteros, evangelistas e obreiros que estão sendo preparados. Mulher de líder de louvor, mulher de líder lá de imagem e som. Saibam de uma coisa: há um texto na palavra do Senhor que diz que a hospitalidade é uma das características do obreiro. Agora eu lhes pergunto: quem que vai quem que vai praticar a hospitalidade quando o obreiro chega com alguém em casa? Nós. É a mulher, é a obreira. Ou melhor, é a adjutora, é a ajudadora, é a auxiliar. Nós estamos debaixo da mesma missão. E é uma bênção. Faça, que você vai ver que bênção que é. É maravilhoso. Você vê os frutos. Nessa última vez que eu fui ao Brasil, essa adolescente que eu recebi em casa, até quase o 8º mês de gravidez, depois a mãe a perdoou e levou para casa porque viu que não ia dar conta, eu ia dar luz antes dela, como que eu ia cuidar dela, não tinha jeito, então levou ela para casa. E é uma bênção. E eu fui numa festa que a igreja que eu frequentava promoveu, de reencontro de todo o pessoal que aceitou Jesus ali na Igreja Batista. E ela estava lá. Quando ela me viu, foi a maior alegria. Vim apresentar o filho, que eu não conhecia, né, da época, porque ela foi para um lado, eu fui para o outro. E ela disse: aqui está ele. Né, com eu acho que a noiva. E aqui está minha outra filha, eu me casei, né? Todos na igreja. Ela tem uma voz maravilhosa, ela canta muito bem. Foi uma bênção ouvi-la ali durante o louvor com o pessoal, depois durante a festa. E ela olhou para ele e disse assim: essa é a mulher que eu te falei. Então,
o Senhor às vezes permite. Olha quantos anos se passaram. Quantos anos? 30 e poucos anos. E o Senhor permitiu que eu estivesse lá nesse dia para conhecer a família dela. E se nós não tivéssemos recebido ela em casa? Para onde será que ela tinha ido com... Acho que ela estava com uns 17 anos. Então Deus faz e dá essas oportunidades para que nós cresçamos, para que nós abençoemos vidas. Porque nós somos o corpo de Cristo, irmãs. O que significa isso? Jesus fala através de quem? Da sua boca e da minha boca. Nós somos o corpo dele. A mão dele abraça quem, estende para alguém, sustenta quem? A minha mão e a sua mão. Ele é espiritual, ele é um ser espiritual hoje, ele é um espírito, ele não está mais aqui na terra, mas o corpo dele está. Somos nós. Os pés de Jesus vão onde? Vão onde o meu vai e o seu vai. E é assim que nós caminhamos nessa vida, sendo representantes de Deus aqui na terra. E Ele fez, na sua palavra, muitas menções do que pode acontecer ao redor da mesa. Eu quero ler para encerrar algo que ela diz aqui. Falando em hospitalidade, vamos esperar para ver. Ela disse assim: invente a própria festa. Você mora só? Planeje convidar alguém para se sentar à sua mesa no mínimo uma vez por semana. Pode ser sua sexta noite de entretenimento. Coloque um prato a mais e faça o dia de alguém feliz. Depois do jantar, brinquem de um jogo, assistam um filme, vejam um álbum de fotos ou conte sua história. Que maneira maravilhosa de levar alegria a outra pessoa. E nas noites em que estiver em casa sozinha, saiba, na verdade você não se encontra só. Arrume a mesa e tenha certeza de que o pão da presença, seu rico marido judeu, está bem ali com você. Todos têm um prato extra e muitas pessoas se sentiriam honradas de receber um convite para jantar nele. Comece a fazer sua lista de convidados e de compras hoje. Amém? Então não se sintam sozinhas, quem não tem um marido por perto. E a conclusão, eu quero ler o que ela própria escreveu, né? Eu acho que essa foi a nossa intenção, de que vocês fossem tocadas, que vidas fossem restauradas, que hábitos fossem mudados e que continuem sendo mudados. Apesar de eu fazer mesa durante toda a minha vida, de casada e desde solteira, ajudando minha mãe, mas falou muito comigo. Tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa para consertar, né? E fico feliz de ver meus filhos fazendo também, seguindo exemplo. E meu desejo é que, se Jesus não voltar, que minha descendência continue fazendo. E que aconteça o mesmo com você. Então ela diz o seguinte: a experiência da mesa é a fusão da minha experiência de vida, paixão e pesquisa atual. Tenho a convicção de que algo que transcende nosso entendimento acontece na alma humana quando comemos juntos. Neste livro, aliei conhecimento científico com insights bíblicos para mostrar a você a transformação que experimentamos quando fazemos refeições juntos. Imagino que possa haver diferenças em nossas interpretações teológicas. Este livro não tem a intenção de ser um comentário bíblico. Minha esperança, porém, é que você tenha adquirido uma nova convicção que a leve a reunir regularmente à mesa com as pessoas com quem você deseja estabelecer conexão. Cada alma humana tem sutilezas únicas. Cada um de nós foi formado de maneira singular no ventre materno. Nossa personalidade varia, assim como o formato do nosso corpo. Somos diferentes em todos os aspectos. Nem todos os homens são iguais, e o mesmo se pode dizer das mulheres.
Não temos o mesmo número de fios de cabelo na cabeça. Contudo, há uma coisa que todos compartilhamos: a necessidade de criar vínculos. Fomos criados de maneira única e maravilhosa. Como meu marido costuma dizer, eu sou extraordinário e você é incrível. Achei fantástico isso. Séculos de pesquisa continuam a revelar o valor profundo do vínculo e ajudam a esclarecer a compreensão crescente das emoções humanas. Uma década recente de estudos mostra o resultado de comer juntos numa atmosfera positiva e edificante, no desenvolvimento da confiança pessoal e na operação de milagres no coração humano, estabelecendo as emoções e criando vínculos. Creio no desejo de Deus de se conectar com sua criação. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Como vimos nesse livro, jantar com alguém é se conectar com essa pessoa. Em outras palavras, Deus está dizendo que quer criar um vínculo com você. A experiência da mesa com seu cônjuge, seus familiares, amigos e colegas e até mesmo com os seus inimigos tem potencial para começar a unir os corações humanos de maneira inovadora e profunda, criando uma conexão espiritual, um vínculo que as circunstâncias da vida não são capazes de destruir. Durante as refeições, corações feridos se curam, corações tristes se alegram, corações deprimidos adquirem uma nova visão e corações divididos encontram paz. A experiência da mesa revela o potencial secreto dentro de cada pessoa para expandir o caráter e a conexão por causa da presença em nosso meio enquanto comemos. O pão da presença, a obra sobrenatural de Deus, realizando aquilo que somos incapazes de alcançar sozinhos. A experiência da mesa une os relacionamentos humanos. Face a face, nossos corações se conectam. Meu desejo é incentivá-la a arrumar sua mesa num ato de fé, pois a presença sobrenatural e redentora daquele que se encontra com você ali cuidará do resto. Amém? Quando ela diz aqui face a face, eu me lembrei que aqui na América, e também já está acontecendo lá no Brasil com menos frequência, mas nós temos muita facilidade de convidar as pessoas para comer num restaurante ou num outro lugar de lanche. E ela diz que esses lugares não fornecem as condições para que um relacionamento seja profundo, apenas superficial. A interrupção do garçom, as pessoas que passam de lá para cá, a televisão, e muitas vezes, fazem com que a pessoa não tenha condições, mesmo que ela esteja necessitando chorar, abrir o coração, ela não vai fazer nessa hora. E vai ficar um relacionamento superficial. Ah, eu fui comer com a minha amiga. Será que realmente ela pôde contar o que estava doendo no coração dela lá no restaurante? É difícil. Às vezes só se a pessoa estiver em último grau de desespero, ela começa a chorar ali mesmo. Mas o melhor lugar para a gente se reunir é na nossa casa. Se esforcem, né? Lutar contra a correnteza não é fácil. Mudar hábitos, muito menos. Mas nós temos a presença do Senhor conosco. Amém? Deus vos abençoe. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido e que essa experiência não pare aqui. Nós vamos começar outros temas, mas que a sua casa continue sempre linda e continue acontecendo refeições bonitas, com mesas bem arrumadas, comidas gostosas, como nós vimos nesses 2 meses. Amém. Obrigada.